Contasse para vocês que eu descobri através de estudos que a reencarnação foi tirada da Bíblia em 553 anos depois de Cristo. Vem que eu vou contar essa história para vocês. Naquela época, gente, a reencarnação ainda era uma crença comum entre os cristãos. Inclusive, eles ensinavam naquela época que a alma era eterna, que vivemos múltiplas vidas para evoluir espiritualmente, e a queda do espírito era reversível pela própria alma, através do aprendizado do amor. Mas quando foi que isso mudou? Naquela época, o Império Romano era comandado por Justiniano I. E esse imperador Justiniano da época, ele era casado com uma imperatriz chamada Teodora. Parece que essa imperatriz, essa tal de Teodora, ela é uma pessoa muito ruim. Então as pessoas que conviviam com eles, os empregados, as pessoas que conviviam lá, viviam falando nos ouvidos dela que ela iria pagar pelo que ela estava fazendo, que ela ia pagar numa outra vida, na próxima vida você vai pagar. Que ela pegou, encheu o saco, foi até o marido dela, o imperador que mandava em tudo na época, e pediu pra ele assim, ó, esse negócio de reencarnação não tá funcionando. Tira esse negócio daí. Justiniano I, muito influenciado, quase que mandado pela esposa, falou pra ela assim, olha, até que isso é uma boa ideia. Porque se as pessoas acharem que só tem uma chance de fazer certo, só tem uma vida pra ser vivida, a gente ganha de dois lados. A gente ganha em as pessoas acharem que dependem de um intermediador para elas se reconectarem com elas mesmas, ou no caso a igreja, e que daria um lucro para eles. E por outro lado, as pessoas vão temer mais as coisas, elas vão querer fazer as coisas de forma mais certa porque não vai ter outra chance. Essa vai ser a única chance delas. Eles vão ter a chance na vida de fazer a coisa certa uma única vez. Então isso talvez seja uma boa ideia. Na verdade, a reencarnação ela não foi tirada literalmente da Bíblia, porque ela já estava sendo moldada há muitos séculos. Mas ela foi proibida como heresia, ou seja, tudo que era considerado heresia naquela época era perseguido, apagado e queimado. E os que acreditavam naquilo eram mortos e silenciados. Então frases e passagens da Bíblia que faziam referências à reencarnação foram reinterpretadas pelos escrivãos ou até mesmo suprimidas e queimadas. Eis aqui algumas passagens da Bíblia que escaparam dessa manipulação e que vocês podem encontrar por lá. E aí, o que vocês acham disso? No Espiritismo, a reencarnação é essencial para o progresso da alma, e alguns trechos da Bíblia são interpretados como suporte para essa ideia. Em João 3,3, Jesus diz: "Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo", sugerindo a necessidade de renascer para evoluir espiritualmente. Outro exemplo está em Mateus 17:12-13, quando Jesus afirma que João Batista era Elias reencarnado. Além disso, Gálatas 6:7 ensina que tudo o que o homem semear, isso também colherá, reforçando a ideia de que a reencarnação permite colher os frutos de ações em vidas anteriores. Esses versículos indicam que a reencarnação é um caminho de justiça e evolução espiritual. O que você acha? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. O objetivo desse vídeo aqui, meus irmãos, minhas irmãs, a todos vocês que me acompanham, vocês do nosso grupo do Facebook, Diálogos Espírita Palmital, São Paulo, vocês de todos os outros grupos para onde eu envio as minhas mensagens, vocês dos chats do WhatsApp e também do nosso canal do YouTube. Eu quero levar alguns recados da espiritualidade, de espíritos bons, espíritos que têm por objetivo nos ajudar, nos auxiliar, nos confortar. E esse vídeo, depois que eu vou transmitir algumas mensagens para você, vou ler também uma psicografia de um desses espíritos que ele quis passar a vocês. Geralmente isso acontece sempre à noite. As minhas noites são de muita atividade espiritual, tanto nas minhas visitas que eu faço mediunicamente, no desdobramento, visitando a todos vocês que pedem ajuda, como também no trabalho de atendimento em geral, junto com os meus mentores, junto com o meu anjo da guarda. E também, é claro, a gente está sempre aprendendo, durante o desdobramento a gente está sempre aprendendo. E isso acontece muito comigo, né? Então eu converso muito com os espíritos. Às vezes eu sento na cama aqui e fico travando um pequeno diálogo, perguntando, todo dia pensamento. É uma coisa que vocês também precisam aprender a fazer.
conversar com a espiritualidade. É a mesma coisa que falar para vocês, conversar com Deus, conversar com Jesus, pelo pensamento, pelo bom sentimento, não é verdade? Aquele momento de recolhimento. E as minhas atividades noturnas são imensas e eu agradeço muito a Deus por isso. Vocês sabem que eu moro sozinho, com a minha mãe, acamada, e então eu tenho um pouco mais de tempo para oferecer a espiritualidade, não é verdade? Então o meu trabalho aqui dentro de casa, entre os afazeres normais e a minha mãe, é também trabalhar para a espiritualidade junto com vocês todos, levando aí mensagens boas para vocês. O objetivo nosso é esse, é esclarecer, é falar do Evangelho, né? Falar da espiritualidade. Nós estamos vendo, e eu conversando com alguns espíritos, numa dessas noites, às vezes é 11 horas, meia-noite, às vezes é 1 hora da manhã, eles me acordam, ou eu acordo e me vem aquela intuição, e eles têm falado muito, que eu vou tecer aqui alguns comentários, que é muito importante para todos nós, não é para vocês, é para todos nós, almas encarnadas aqui na Terra, tá ok? Vamos lá? Em conversa, eu vou ouvindo o que eles vão passando para mim. Há uma grande preocupação da espiritualidade, dos espíritos que atuam na Terra sob ordens diretas do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nesse momento que a Terra está vivendo uma transição muito forte, estamos aqui caminhando para a etapa final da transição planetária, né? Para quem não sabe, o planeta vai sair de provas e expiações para um mundo de regeneração, um mundo muito melhor e mais feliz, onde as pessoas vão se amar mais, vai haver mais empatia entre todos nós, em todas as criaturas. E eles falam, estão nos avisando constantemente, através de muitos médiuns, através de padres, através de pastores. Eles estão aí avisando que nós devemos fazer o máximo que pudermos para nos espiritualizarmos, da maneira como você achar melhor, mais adequado ao seu grau de evolução moral e espiritual, né? Então, eles falam que as pessoas estão com muito medo, tudo o que está acontecendo, tudo foi previsto. E eles insistem em dizer que a humanidade não está sozinha. A humanidade, embora se sinta muitas vezes desamparada por Deus, mas não está desamparada por Deus. Todos nós estamos muito bem envolvidos com energias que partem da espiritualidade superior para nos dar força para passarmos por esses momentos que nós estamos passando, por essas situações, essas enfermidades, com essas grandes tragédias, essas grandes mudanças climáticas e geográficas, né, que está acontecendo no planeta Terra. Então eles tornam a dizer que nós estamos muito bem amparados. Aqueles que não têm fé, que não acreditam, aqueles que são mais ligados às coisas da Terra, que não põem muita crença de que existe uma divindade que criou tudo e criou todos, que pode controlar tudo isso. Então, para essas pessoas, as coisas ficam muito mais difíceis. O sofrimento é maior, tá? A lamúria é muito maior, é o que os espíritos dizem. E eles dizem que Deus, por ser um Pai de amor, de bondade, Ele nos ama muito e Ele está nos corrigindo. Esse Pai, que é Deus, o Criador Supremo, oferece oportunidade a todos os espíritos, dando a eles a chance da reencarnação, para que possam, através de uma nova reencarnação, corrigir os seus erros, procurar ficar o máximo que podem em dia, né, com as leis universais, com as leis espirituais, que é a vontade de Deus. Então é através da reencarnação que nós nos corrigimos, nos lapidamos, é através da reencarnação que a gente vai se purificando, a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo cada vez mais. Nós vamos corrigir os nossos erros que cometemos e nós vamos aprendendo a perdoar, a amar,
né? Vamos aprendendo mais sobre a fraternidade, o valor de tudo isso, porque nós temos muitos desafetos que vamos contraindo com a sequência de reencarnações que todos nós temos, que são milhares, né? Então nós temos sim os nossos desafetos, os nossos inimigos, nós temos também os nossos amigos, aqueles que nos querem bem, que nos amam. A gente vai conquistando tudo isso. E às vezes nós agredimos de uma tal maneira o nosso semelhante, quando nós o ferimos gravemente, quando nós tiramos a vida de alguém, quando nós causamos um prejuízo muito grande para essa ou para aquela pessoa, quando nós humilhamos essa ou aquela pessoa, quando a gente passa por cima da pessoa para conseguir alguma coisa em benefício próprio. Nós temos muitos exemplos aí na história, né, de como a humanidade passou por momentos muito difíceis, tempo da escravatura, os escravos também lá no tempo do Egito e tantas outras coisas. Nós temos aí na Bíblia, no Antigo Testamento, muitos exemplos. E Deus foi dando oportunidade para que tudo fosse sendo corrigido. Então, já falamos sobre isso também. Então, a vida que nós temos agora, atual agora, é uma consequência de uma outra vida ou outras vidas que já tivemos. Então, se hoje nós temos uma enfermidade muito grave, isso está relacionado com alguma coisa errada que nós fizemos. Se hoje nós temos o problema da idiotia, da debilidade mental, alguma doença, né, que está dentro do cérebro da pessoa, trazendo essas moléstias aí, que causam aí o Alzheimer, o Parkinson, o autismo, um monte de coisas, está tudo relacionado a alguma coisa que nós temos que pôr em dia, nós estamos devendo, e a gente escolhe passar por essa situação. Nós temos a oportunidade, e isso é uma grande misericórdia de Deus, de falar, sim, eu gostaria de ter uma vida desta maneira, para que eu pudesse reparar esse grande erro que eu fiz, não só para mim, como para essa ou aquela pessoa. Então é através da reencarnação que nós vamos consertando tudo isso, porque ninguém vai ficar eternamente sendo cobrado, eternamente parado num lugar tenebroso, que é, como se diz, o inferno. Eternamente, vamos esperar até quando? Lá no inferno, por exemplo, ou até quando vamos ficar no purgatório, ou até quando vamos ficar no céu sem fazer nada? Não, o Espírito está sempre em atividade. Então, a ideia que se tinha, isso está diminuindo bastante, né? De um inferno eterno, de um purgatório eterno, né? Ou sem o limiar exato de quando aquilo vai chegar ao fim. Isso já está dando mais conforto a todos nós. E é através da reencarnação que nós temos essa grande oportunidade. Então a gente escolhe geralmente as provas que nós vamos passar, as expiações que nós vamos ter que sofrer. É aí que vamos ser testados, é aí que nós vamos pagar o que nós devemos a Deus. Então a reencarnação até foi comentada, está no Evangelho, numa passagem evangélica que nós já falamos várias vezes, quando Nicodemos chega diante de Jesus e pergunta: o Senhor é o mestre dos mestres, diz coisas lindas e maravilhosas. Então Nicodemos indaga a Jesus que ele queria entrar para o reino do céu. O que eu faço para entrar para o reino do céu? O que é necessário? E é quando Jesus disse: em verdade eu digo-te que é necessário nascer novamente. Essa foi uma frase crucial naquele diálogo entre os dois. E quando Nicodemos fala: mas como, mestre, eu posso novamente, depois de velho, cansado, retornar ao ventre de minha mãe? Que é quando Jesus então dá prosseguimento a um grande ensinamento falando sobre a reencarnação, quando ele também diz que o que é da carne, e o que é do Espírito, é do Espírito. Então ele falou aí de que é necessário que haja um corpo de carne para que o Espírito possa ocupar, voltando então ao ventre de uma mãe, para poder ressarcir-se, limpar-se, para aí sim alcançar o reino do céu. Mas o diálogo é muito mais profundo e requer mais estudo. Bem, vamos prosseguir.
Ainda numa pequena conversa que eu estava tendo, eu indaguei, eu vou fazendo as minhas perguntas aos espíritos, porque eu também quero aprender, para me poder passar para as outras pessoas. E eu perguntei por que está acontecendo tantas coisas ruins e tantos espíritos, tantas almas estão sendo retiradas da Terra, e às vezes a gente vê que essa ou aquela pessoa não merecia. Mas o problema é que está tudo num conjunto, num todo. Então, é como aconteceu em Sodoma e Gomorra. É só dois que prestam, não adianta, acaba com tudo e acabou, vamos começar do zero. Porque é necessário renovar tudo. E aqueles que não merecem ou não mereciam ou passarem por essa ou aquela situação, eles serão recompensados, ninguém perde. Porque o Espírito é eterno. Então, eu fiz um comentário e eles me falaram, você se lembra muito bem que recentemente vocês tiveram o Covid, pouca coisa mudou. Foi Deus dizendo, eu tenho o poder da vida e da morte. E a humanidade, então, na época do Covid, isso foi praticamente no mundo todo, clamava misericórdia de Deus, misericórdia de Deus, tende misericórdia de todos nós. Muitas pessoas em desespero, muitas pessoas em depressão. Houve um desequilíbrio total na economia, na sociedade, nos relacionamentos. Muita coisa mudou, não é verdade? Muita coisa mudou, mas as pessoas não mudaram. Mesmo na época do Covid, houve muitas falcatruas, muitas coisas erradas, e Deus estava olhando tudo, até que passou o Covid. E muitas outras situações vêm acontecendo, aquela enchente enorme no Rio Grande do Sul, em outros países, tantas coisas, catástrofes, terremotos, furacões, tufões. Está aí um tsunami para acontecer na Ásia novamente, um dos maiores que já teve até hoje. Esses cometas que estão rodeando a Terra aí, lixo espacial para poder cair na Terra. São as coisas que estão dando medo nas pessoas, né? E agora nós estamos passando por esse momento, de repente começou a pegar fogo em tudo, gente, no Brasil inteiro quase, né, praticamente. Oh meu Deus, de onde que veio tanto fogo? E essa seca que não para, essa estiagem, faltando água para as pessoas, reservatórios e rios tendo seus níveis lá embaixo, morrendo peixes, morrendo animais, as selvas se queimando, as lavouras, as casas sendo queimadas, as pessoas novamente desesperadas. Tende misericórdia, Senhor meu Deus, tende misericórdia, Senhor meu Deus, e Deus sempre tendo misericórdia, mas a humanidade não aprende, nem mesmo passando por tantas dores, a humanidade no todo não aprende. Então é necessário fazer uma limpeza, que é o que está acontecendo no planeta Terra. Mudar tudo, para tudo ser renovado. Separar o joio do trigo, que é o que está acontecendo. Mas o importante é que as pessoas mais espiritualizadas, mais religiosas, as pessoas de bem, permaneçam firmes na sua fé, sabe? Firmes na sua fé num Criador Supremo, o único que tem o poder e o direito de tirar ou de dar a vida, de criar ou descriar alguma coisa. O único que tem o poder de mudar, de transformar, seja o que for, na natureza, no céu, na superfície da terra, nos mares, no fundo do mar, no meio da selva, o vento, o sol, é só Ele que pode fazer isso, mais ninguém. Então a humanidade fica pedindo misericórdia, e Deus tem misericórdia, passa tudo, vem aquele abrandamento. Ele chamou novamente a atenção da humanidade. Ele vive chamando a atenção da humanidade, que são seus filhos. Meus filhos, por favor, poxa, eu já falei tanto, vamos ficar mais perto das minhas coisas, de mim. Vocês são espíritos, vocês não são matéria. Matéria aí é só o corpo. Vocês são espíritos, minha criação, vocês são eternos. Vocês estão sendo subjugados de uma maneira errada pelos prazeres do mundo, aos quais foi dado a vocês, para testá-los, para prová-los, para dar oportunidade de conserto, de reparo. É o meu castigo, entre aspas, que eu faço para os meus filhos, porque eu quero ver meus filhos bem, porque o meu filho, diz Deus, né? O meu filho, né? Que são vocês,
são espíritos, são luz, são centelhas do meu amor. E eu só quero o bem para vocês. Na realidade, o espírito, ele não tem dor, ele não vai ter problemas. Mas ele, para se purificar, para se elevar, ele tem que passar por todas as etapas de purificação, de aprendizado, para se evoluir moralmente, evoluir intelectualmente e espiritualmente. Mas as pessoas de bem não precisam ter medo, tem que se manter firme na fé, na convicção de que somos criaturas amadas por Deus e de que nós temos um espírito de altíssima evolução espiritual, que é Jesus Cristo, que toma conta desse orbe terrestre, do orbe terrestre, o planeta Terra, que governa, que controla tudo, que leva a Deus as nossas necessidades. E tudo que Jesus faz aqui é com ordem diretas de Deus. Então, temos que continuar firmes, sendo pessoas boas, sendo pessoas caridosas, benevolentes, sabe? Amar a natureza, amar o nosso próximo, respeitar as criações, os animais, a selva, os rios. Nós temos que fazer tudo isso. É a vontade de Deus. Eu tenho compaixão das pessoas que sofrem. Isso, nós temos que ter compaixões das pessoas que estão sofrendo, muito mais do que nós, que estão num estado de desespero, seja de miséria, de fome, de doença, de isolamento. Nunca pergunte por que a pessoa está daquele jeito, apenas tenha compaixão e procure ajudar de alguma maneira. E isso a gente pode classificar como espírito bom. Então nós, vocês, que somos espíritos bons, continuemos e procuremos melhorar cada vez mais. Vamos nos interessar mais pelas coisas de Deus, tá bom? Porque isso vai nos confortar, vai nos dar força e vai nos colocar mais próximos do reino de Deus, né? Que é como Jesus dizia, né? Vai nos colocar mais próximos dessa luz que radiante, né? Que é cheio de paz, cheio de amor, uma felicidade que nós ainda não conhecemos. Tá ok? Eu vou ler aqui a psicografia que eu recebi. Isso aqui acho que já era 1h da manhã. Vamos lá para o próximo bloco. Olha, a mensagem que eu escrevi, já era hoje de madrugada, diz assim: que a paz do Cristo nosso Senhor esteja em vossos corações, filhos e filhas, criaturas do Altíssimo, amados como pedras preciosas de valor inestimável. Aqui trago uma palavra de paz e conforto, dizendo-lhes que a presença do Cristo ressuscitado é constante ao lado de cada um de vocês. Sua presença brilha como a intensidade do sol, porém muitas vezes nuvens obscuras ocultam esta luz. Entendam que estas nuvens são os seus momentos de descrença, de falta de fé e confiança, que se formam em vossas almas diante de vossas aflições, e assim de vosso materialismo, embebidas que se encontram com as mazelas do cotidiano terreno. Sois todo um rebanho, cujo pastor zela cuidadosamente com muito amor. Não permitam que os ferozes lobos os atormentem e os desviem do remanso de luz e segurança. Vós sois amados por aquele que deu sua vida em troca da vossa salvação, e colocou também ao vosso alcance a denotada presença de Maria Santíssima, cujo amor assemelha-se àquele que foi seu Filho na terra. Almas benditas do Senhor, perseverai no caminho reto a fim de merecerem a misericórdia do sagrado olhar do Criador. Não vos furteis em amá-lo, pois que, amando-o, serei por ele amados. Nenhum de vós se encontra só nesta nau que navega pelo universo infinito. Entendam que o nosso Criador não é mau e nem é vingativo, como já foi há séculos atrás denominado. Se vós, como pais, corrigem os seus filhos na terra, não podem mensurar o amor de vosso Pai Celestial ao corrigir os vossos filhos, a sua criação, dando a todos as mesmas oportunidades de se corrigir e aprender. Suportai as vossas provas e expiações, assim como foi exemplificado pelo Senhor Jesus, que, obedecendo ao Pai, disse: que seja feita a vossa vontade, não a minha. Encorajai-vos e
sigam em frente. Benfeitores espirituais aí estão para auxiliá-los, mesmo aqueles que se encontram no caminho tenebroso do mal. São todos filhos de Deus. Basta uma prece feita com a verdadeira fé e humildade para estar em contato conosco. Vossas boas atitudes, seu sincero arrependimento e sua oferenda de perdão abrem brechas de luz em vossa vida, e aí entramos e os socorremos. Como consolo e conforto por amor a todos nós, prometeu-nos Jesus estar conosco, mesmo após o seu retorno à pátria espiritual. Portanto, abram as portas de vosso coração para que as poderosas energias divinas adentrem e façam morada. Paz a todos. Essa é a mensagem desse nosso amigo espiritual. Ficou muito bonita. Para encerrar, toda vez que você for fazer uma prece, coloque uma água para fluidificar. Confia. Os espíritos de luz estão aí para nos atender a todo momento. Basta pedirmos com fé. E peça para colocar o remedinho que você está precisando na água, para que ela seja fluidificada, para que as suas moléculas sejam transformadas em elementos curativos que vão poder, de acordo com o merecimento e a necessidade de cada um, curar ou amenizar esta ou aquela dor, curar esta ou aquela ferida, tranquilizar o pensamento, diminuir a potência da depressão, enxugar lágrimas de tristeza que muitas pessoas estão nesse momento soltando. A água fluidificada se transforma num remédio poderoso, que vai nos ajudar muito em paralelo com a medicina humana, porque nunca podemos deixar de ir ao médico aqui na Terra, jamais. Tá legal? Muito bem, um abraço a todos e espero que gostem do vídeo e dá um joinha aí se gostar. Um abraço a todos. Permitimos perguntar sobre o sofrimento das crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de sofrimento. Nós vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. E vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com um determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Você não acha que acreditar em reencarnação, na justiça feita em outros mundos, torna as pessoas passivas? Não acredito, porque a pessoa que acredita na reencarnação, com sinceridade, ela trata de aproveitar o tempo e de valorizar a bênção recebida. Por isso mesmo, a existência é obtida com espírito de muita responsabilidade por todos aqueles que creem na reencarnação como processo evolutivo ou como medida de resgate ou de aprimoramento para nosso espírito. Porque quanto mais estudo com os bons espíritos os temas naturais da vida, mais compreendo a amplitude da minha ignorância. E só reencarnando, só no relacionamento com os meus semelhantes, é que eu posso continuar aprendendo.